Bom dia, boa tarde, boa noite. O Observatório da Mulher está aqui de volta com uma convidada super especial, que é a Sônia Coelho, da Marcha Mundial de Mulheres, e junto com a Vera Soares e Raquel Moreno, enfim, estamos aqui presentes. Vocês querem dar um oi para começar? Porque depois a gente já entra de sola no assunto. Sônia, você quer dar um oi para os nossos ouvintes e assistentes? Olá, ouvintes, assistentes, é um prazer estar aqui na Rádio Madalena, com o Mauro, com a Raquel e com a Vera. Um abraço solidário aí para todas as pessoas que nos acompanham. Bom dia, bom dia, Raquel, bom dia, Soninha. Ufa, vamos mais uma semana, né? A gente resistiu, estamos vivas. Uhum. Então, a gente resistiu, mas a Sônia escreveu um artigo também, Muito que eu bom. tive acesso, na qual ela fala também de como está a pandemia e como é que está o Brasil em tempos de pandemia. Soninha, você não quer falar um pouquinho disso? Raquel, a gente está falando nesse artigo, principalmente, uma preocupação que é fundamental nesse momento, que é a vacinação, né? Que é a vacinação em massa, que é a vacinação universal, gratuita, pelo SUS, e que todas nós, neste momento, deveríamos ter o direito à vacinação. Então, a gente, desde o início do ano, todas as lutas dos movimentos, inclusive o 8 de março, trouxe a questão da vacinação gratuita, urgente para toda a população, né? E esse lema, ele continua, né? Nós continuamos com essa luta. O 7 de abril, depois a gente pode falar que é amanhã, Dia Mundial da Saúde, coloca ênfase na questão da vacinação e o mundo todo está falando da vacinação. E a gente está falando, né, dos problemas do Brasil, né, que o Brasil, o governo o governo Bolsonaro genocida negligenciou o tempo todo essa questão da vacinação, né, que é tão fundamental para salvar as vidas. Né? O Brasil poderia ter comprado vacina, não comprou, o Brasil poderia ter contribuído para quebrar patente, não o fez. Né? O Brasil poderia ter investido muito aqui no Butantan, na Fiocruz Manguinhos, e a gente ter a nossa própria vacina. Não fez, agora mendiga ao mundo um restinho de vacina, a xepa dos Estados Unidos e por aí afora. E terminando esse pedaço, assim, que a gente fala, né, ele não tem nenhum problema em incentivar que os empresários comprem vacina, que os empresários furem a fila, e hoje, inclusive, aqui nessa rádio é bom a gente dizer que tem um projeto que está entrando em votação hoje, que a gente está chamando do projeto Fura Fila, que é o projeto 948 de 2021, que os empresários, né, querem um projeto aí de lei que desobriga eles a entregar vacina para o SUS, né, porque aquela lei que foi a primeira que foi aprovada, eles poderiam comprar, mas teriam que destinar para o Programa Nacional de Imunização, então eles fizeram outro acordo aí, e o Arthur Lira está colocando, e além deles furarem fila, eles querem incentivos fiscais para cometer crime no Brasil. É o que nós estamos vivendo hoje. E eu vi um comentário, Sonia, não sei se você viu, do Átila, dizendo da onde que eles vão comprar vacina se ninguém vende, a não ser para os governos.
Então, eu não vi esse comentário, mas isso é bom a gente ver, tanto que foi incrível, né? Aquela poderosa enfermeira que aplicou na burguesia mineira, aplicou soro e eles estavam felizes pagando barato, né? Porque para eles é pagar muito barato, 600 reais, 600 claro. reais para tomar uma vacina de soro. Então, esse é o problema, a gente não sabe, né? Agora, também, por outro lado, né, Vera, tem essa pressão para ser vendido para os estados, mas, por outro lado, as empresas, a gente sabe que as empresas das vacinas, elas estão numa corrida, numa disputa louca e elas querem lucrar muito, né? Então, se elas percebem que o Brasil, e que inclusive os empresários podem até pagar mais que o Estado brasileiro, elas vão vender. Elas vão vender, porque todas essas empresas aí não entraram, né, na corrida da vacina porque estão preocupados com a vida, mas porque estão preocupados com o lucro, né? Isso foi uma coisa até que a gente citou e que tem sido discutida aí, são empresas que estão crescendo muito, né? Aí os seus papéis aí na Bolsa de Valores, né? Empresas que estão crescendo muito, empresas que receberam muito incentivo, né? Fiscal, dinheiro público, né? As empresas nos Estados Unidos, na própria Rússia, na China, né? Tudo com recursos públicos também. Eles puderam desenvolver essas vacinas e, no entanto, agora lucram muito com essas vacinas, né? Tanto que eles não tiveram nenhum problema em vender para o Canadá, por exemplo, 5 vezes o que a população do Canadá precisa. Os Estados Unidos comprou não sei quantas vezes, o Chile comprou não sei quantas vezes. Então, tanto que o Brasil está, né, pedindo um pouquinho dessa xepa que tem aí. Porque as empresas, elas querem vender, né? Tem quem compre, elas vão vender. É claro que agora tem essa coisa ética que estão falando aí, mas a gente não sabe até onde vai, né? É que, na realidade, como teve mais uma onda, né? Eles estão falando agora na terceira onda, então, não sei, é que eles tinham, parece que a perspectiva de compra da Índia, e a Índia fechou porque está aumentando os casos de novo, né? E o primeiro-ministro lá impediu a venda de vacina para fora, para qualquer um. Vamos ver, mas é uma confusão, né? E essa falta de vacina nossa também, de alguma maneira, acabou sendo estimulada pelos 2 ministros que a gente tinha de Relações Internacionais e o ministro da Saúde, né? Que acabaram, na verdade, lutando contra a China, a Rússia, a não sei o quê, enfim, de qualquer outro canto, e também se recusando a destinar recursos para a compra de vacina. E tem também a questão dos países, vários países acabaram assinando um documento pedindo a distribuição das vacinas de um modo universal, mas o Brasil também não assinou, né? E, finalmente, Cuba está fabricando uma vacina que está sendo utilizada, vai ser utilizada na Argentina, mas falar de médico cubano aqui, nem pensar, né, Soninha? É ainda uma etapa a vencer, né? Os chineses também era proibido, né? Era proibido vacina chinesa que virava jacaré, que era a vacina comunista, né? E no fim não teve jeito, né? A maior parte da vacinação que já teve aqui, que é 20 milhões de pessoas recebeu a primeira dose, um pouco mais de 5 milhões a segunda, a maioria dessa vacinação é da Coronavac, né? Que vem dos insumos da China, né? Então, não tem jeito.
Agora, Raquel, eu acho que o mais imperdoável disso tudo, né, dessa negligência, dessa falta, né, de investimento, é isso que os cientistas falam, porque o Brasil é um país que foi lutando ao longo da história aí, e de construção do SUS para ter um programa, né, nacional de imunização, foi se aperfeiçoando, foi capilarizando pelo Brasil todo afora. Então, do ponto de vista, né, da estrutura do SUS, nós estamos muito organizados, né? Então, nós teríamos capacidade, né, de vacinar 2,5 milhões de pessoas por dia e rapidamente ter toda a população vacinada, se tivesse as vacinas, né? Estava vendo hoje, agora que o Brasil começou a vacinar 500 mil pessoas por dia, né? Que é muito pouco, né? E outro comentário que eu estava fazendo, né? Se a gente pensar da importância de ter vacina para todo mundo numa sociedade tão desigual que nós vivemos. Então, à medida que você coloca, né, que é correto, você não tem vacina, o correto é os profissionais de saúde, linha de frente, depois os profissionais, estando dos profissionais de saúde, a população idosa que vai descendo, isso é correto, não tendo vacina. Claro. Agora, se a gente tivesse vacina e fosse vacinar 2,5 milhões de pessoas por dia, né? As pessoas que estão trabalhando, que têm comorbidade, já podiam estar se vacinando. E você não veria tanta desigualdade. Por exemplo, eu estava na unidade básica aqui, onde eu moro, outro dia me inscrevendo para vacina, chegou uma senhora, né, que era dos 80 para vacinar. A cuidadora dela, se olhava, era com certeza uma pessoa que tinha mais de 70, né? Porque as cuidadoras de idosos, se for ver, hoje ainda é a maioria, são mulheres idosas também. Isso. Aí, assim, a cuidadora com 70 e poucos anos não podia vacinar. E ela levou a pessoa que ela cuida com 80 e poucos anos. Então, como é que pode, né, um negócio desse? Então, é isso que você vê a desigualdade. Aí, a mesma desigualdade que a gente vê em relação à população negra, né, que está nas periferias. Que as pessoas da população negra, elas começam a trabalhar mais cedo e se aposentam mais tarde, né? Ou não se aposentam, muitos. Então, se pegar na periferia, as pessoas para cima de 50, 58, 60, 65 da população negra e também da população branca, lógico que aqui a gente também tem uma situação de desigualdade profunda, imensa, essas pessoas estão trabalhando, essas pessoas estão pegando ônibus, essas pessoas estão se arriscando, e essas pessoas estão sem vacina, porque vai demorar muito para chegar nelas. E o que a gente tem conversado, né, são tempos que não bate, né? Essas pessoas têm que esperar por uma vacina que pode vir lá para o segundo semestre, quando você está vivendo uma pandemia, quando você está vivendo no auge da pandemia, num pico muito alto, num momento de maior contágio. Então, com certeza, essas pessoas terão, né, terão um caminho mais árduo para esperar essa vacina, né? E muitas vezes é com a morte que vai pagar essa espera. E tem uma diferença, né? Você lembra daquele estudo da nossa São Paulo? Tem uma diferença entre, por exemplo, o bairro que eu moro aqui em Pinheiros e um bairro da periferia da Zona Sul ou da Zona Leste, tem uma diferença de mais de 15 anos de esperança de vida, né? 23 anos. Você pegar Alto de Pinheiros, você pegar Jardim Paulista, com Cidade Tiradentes, com Parelheiros, você vai ter mais ou menos 23 anos. Então, ou seja, nós estamos vacinando brancos, né? Na sua maioria. Exatamente. Na sua maioria, na sua maioria. Quer dizer, além disso, quer dizer, a única coisa que nós temos no programa
de vacinação, a única coisa é a definição de idade, né? É, E mesmo assim a gente acaba ajudando e contribuindo com a desigualdade, né? Até nisso, exatamente. Eu até queria que o nisso. doutor Mauro, que é doutor e que trabalha com vacina, também entrasse na conversa Muito bom. e nos contasse um pouco se o Brasil está, de fato, equipado para poder vacinar tão intensivamente assim. E antes dele entrar, eu queria que a Sônia também falasse, porque eu tenho percebido que os professores estão reivindicando vacinação, porque afinal de contas eles se expõem, os jornalistas estão também reivindicando, enfim, cada segmento profissional está reivindicando a sua participação como segmento prioritário. Mas, no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, as mulheres levantaram a questão, a palavra de ordem de vacina para todos. Como é que você explica isso, Sônia? Então, exatamente isso que a gente reclama, né, que é a universalidade, né, que era aquilo que eu estava falando, é você ter vacina rapidamente para toda a população brasileira, porque é exatamente isso, à medida que você não tem vacina para toda a população, você vai depender, então todo mundo vai fazer luta corporativa e vai dizer. Porque, claro, porque todo mundo está se arriscando mesmo, né? Os professores que dão aula, né? A gente está vendo professores morrendo, né? A gente tem recebido notícia, a gente está vendo essa situação. Então, claro, aí você vê, segurança pública começou a vacinar ontem, né? Então, assim, também os grupos que têm maior capacidade de mobilização, maior organização, também vai ter essa conquista, né? Então, essa é a dificuldade de você não ter, né, a universalidade, né, da vacina, das pessoas poder, a gente ter uma campanha, as pessoas tomar sua decisão, ir lá se vacinar, e essa história também de você vacinar esses grupos, professores e outros, é também uma forma do governo dizer que não precisa do isolamento social, manter, assim, na minha opinião, né, manter a escola como essencial, manter funcionando, não fazer o isolamento necessário. Porque nesse momento, se a gente tem uma situação que você não tem vacina para todo mundo, né, e mesmo que tivesse, nesse momento da pandemia, teria que fazer isolamento social. Então, ele acena com essa possibilidade da vacina para dizer que as pessoas podem ir dar aula. Só que mesmo com a vacina na situação, depois o Mal pode explicar melhor, né, que é da área, né, mesmo numa situação dessa que nós estamos vivendo, a vacinação, que você toma a primeira dose, você tem que esperar, aí você toma a segunda dose, aí você tem que esperar, mesmo você tomando a segunda dose, né, você ainda tem que manter os cuidados, né, porque você pode não morrer, mas você pode pegar a doença, né? Então, tudo isso acontece. Então, quando você falar, então os professores vão vacinar, então não sei quem vai vacinar, é como se dissesse, não, aí, tá vendo, tá livre, e eu tenho muito medo disso, porque aí as pessoas se desobrigam a usar máscara, acha que a vacina por si só, nesse momento, é suficiente, numa situação que a gente está vivendo de extrema gravidade, é muito complexo. Você olha aqui, já vou terminar, Raquel. Você olha aqui, eu moro na Lapa. Aqui na Lapa, todo mundo andava de máscara, que você não achava uma pessoa nesse bairro aqui caminhando, nem fazendo compra, nem andando na rua sem máscara. Depois que teve, porque aqui tem muita idosa,
depois começou a vacinação, dá até medo, porque já vacinou até 68 aqui, você começa a andar aqui no bairro, as pessoas começam a andar sem máscara, já estão andando tudo sem máscara. Então, assim, eu fiquei pensando, por que as pessoas estão andando sem máscara justamente nesse momento do pico aí da pandemia? E depois fiquei pensando, é porque é uma população que se vacinou aqui, de pessoas mais velhas ou de pessoas que cuidam, que tem, porque aqui tem muita casa, muita gente que mora com os idosos. Então, não precisa se preocupar mais com o idoso que tem dentro de casa. Dentro de casa, eu saio sem máscara. Então, é muito complexo o que nós estamos vivendo, porque você tem que falar da vacinação, mas você tem que falar do isolamento social, você tem que falar do cuidado do uso da máscara, do álcool em gel, de todas essas coisas juntas, é um conjunto de coisas. E a segunda dose, né? E a segunda dose, esperar depois da segunda dose. Esperar o efeito. E ainda com muita parcimônia, no momento que a gente está tendo novos vírus aparecendo que você não sabe, né? Porque os estudos até agora das vacinas, né? Tá fazendo os estudos para ver se realmente elas já combatem essas novas cepas, como eles falam aí, né? Num país que o vírus está circulando tão livremente, você não tem todos os dados do que está acontecendo. Bom, eu achei que, na verdade, no dia 8 de março, o movimento feminista acabou levantando a palavra de ordem de vacina para todos e não um segmento específico, porque, afinal de contas, nós somos metade da população e somos mães da outra metade. Então, a gente fica sempre preocupada, né? Todo mundo tem que ser vacinado, né? Os filhos menores, já tem gente nascendo, já tem gente na maternidade. Aliás, está faltando lugar na maternidade, inclusive para as mulheres, né? Que querem dar luz, que precisam dar luz lá. Está complicado, né? Tá pegando todas as faixas etárias e a gente se preocupa com isso tudo, né, Sônia? Exatamente. É muito importante essa coisa do acesso para todo mundo. Você levantou aí a questão das gestantes, né? Que a gente também fala e tem conversado, gente. Uma negligência num país que já tem uma mortalidade materna muito alta, que há anos se luta para diminuir a mortalidade materna. Aí vem uma pandemia, claro, não tem estudo, mas você já deve pensar, num país que já tem uma alta mortalidade materna, você tem que ter muitos cuidados com as gestantes numa pandemia. Aí a gente está vendo de novo, né? As mulheres pobres, as mulheres negras, você está vendo já de novo os estudos aí que estão aparecendo, como da USP e tudo aí, é que o Brasil tem a maior mortalidade materna de gestantes durante o parto, gravidez, puerpério da pandemia. 77% das grávidas que estão morrendo no mundo estão aqui no Brasil. Então, isso mostra, né, que o sistema, assim, que não se organizou para isso, que negligenciou, né? Aí é negligência no pré-natal, é negligência durante o parto. A gente já viu o caso que a mulher não teve acesso à UTI, é um conjunto de coisas e de negligências que é uma morte, assim, é uma morte, né? Todas as mortes são inaceitáveis, né? Essas mortes evitáveis, mas você pensa uma mulher que está dando à luz a uma criança que vai ficar aí, né? E que muitas vezes são mulheres que, além desse filho que está parindo, está deixando outros filhos também, né? Claro. Órfãos em plena pandemia. É terrível. É um horror.
É terrível. E, apesar disso tudo, parece que estão ainda, vai ser discutido posteriormente, daqui a pouco, mas, enfim, ainda estão permitidos os cultos religiosos, né, gente? Que coisa mais absurda, permitir uma concentração desse jeito, que coisa louca. Enfim, e parece que os americanos também estão de olho aqui no Brasil e estão prestando atenção no Human Rights Watch, por exemplo, diz que em 2019 teve um grande desmatamento ilegal na Amazônia. Em 2020 e 2021, maior ainda, né? E, na verdade, tem gente armada protegendo o interesse de quem estava tentando extrair minério, né, da mata da Amazônia queimada, né? E os indígenas também, a gente conversou com a Sônia Guajajara, e os indígenas também parece que tem uma taxa de mortalidade devido à Covid muito maior do que aquela que o governo reconhece, né? E o governo está mandando exclusivamente vacinas nos territórios já delimitados, sendo que o Bolsonaro teria declarado, quando assumiu, que ele não delimitará nenhum território indígena. Não contem comigo para fazer isso, né? Ou seja, tem aldeias indígenas não delimitadas, tem indígenas urbanos. A gente já exportou várias pandemias para os indígenas, eles são mais sensíveis mesmo, e parece que está chegando uma série de fake news contando para os indígenas que dentro da vacina tem um vírus para matá-los. E aí eles estão resistindo, gente. Tem gente resistindo. Ô, Raquel, mas essa fake news não está chegando, chega em outras pessoas. Um dia eu estava conversando, eu nas férias fui para a casa da minha irmã em Florianópolis, e ela me contava que lá quase ninguém queria se vacinar, as pessoas estavam todas nessa onda. Aí, um dia eu estava conversando com um rapaz jovem, sabe? Aí perguntamos da vacinação, se os pais dele iam vacinar. Ele falou, não, na minha casa ninguém vai vacinar, inclusive eu também, se tiver essa vacina, não me vacino. E eu perguntei, mas por que você não vai se vacinar? Ele falou, porque essa vacina está escrito na Bíblia. Eu fiquei chocada. Está escrito na Bíblia que essa vacina vem para matar todo mundo, para matar as pessoas pobres. Aí eu falei, nossa, e de que religião que você é que você leu isso na Bíblia? Ele falou, eu sou católico. Eu fiquei chocada. Eu falei, gente, olha o nível assim. E não é uma pessoa, não era uma pessoa assim, uma pessoa relativamente, não era uma pessoa analfabeta, não era uma pessoa, sabe? Claro, claro. Uma pessoa com acesso à informação. Eu falei, ele escutou isso na igreja, ele recebeu do grupo da igreja, que ele falou, eu sou uma pessoa religiosa e nós estamos sabendo disso. Você já pensou? Agora, dos indígenas, ele, além de tudo isso que ele fez, né, se lembram que ele recusou água potável, né? Sim. Certo? Lembra? Teve uma reivindicação de ter acesso, tal, não sei o quê. O cacique Raoni fez uma denúncia muito de genocídio da população indígena, né? Porque pelas medidas que foram tomadas é impressionante, né? É, por isso que a gente fala que é genocídio, porque exatamente aquele estudo lá, tem um estudo da USP, né? Tudo da saúde pública, que vai falando, né? Todas as normas, decretos, e o próprio comportamento dele vai nessa linha de montar uma estratégia para que o vírus se dissemine, e não para conter o vírus.
E eu acho assim, e você vai olhando, né? Bolsonaro, você vai vendo assim, aí teve aquela coisa do auxílio emergencial, que ele consegue manipular para dizer que foi ele, né, que aportou, uma parte da população acredita, ele sabe que tem uma população, que os movimentos sociais não estão dispostos a sair em massa na rua para se contaminar, para fazer movimento contra ele, né, que o movimento fica restrito às redes, quando fica restrito às redes é muito diferente. Então, essa pandemia, para ele, né, caiu como uma luva, né? Mata pobre, mata preto, mata indígena, mata os mais velhos, que depende da aposentadoria. Não, soma quantos já morreram até agora, claro. Que a gente sabe que essa parte das pessoas mais velhas era as que era antes da reforma, né, da Previdência, que tinham aposentadoria, seja pequena, mas muitos tinham. Então, ou tinha quem não tinha aposentadoria conseguia o BPC, né, que é o benefício de prestação continuada, que está cada vez mais difícil de conseguir. Então, pensa bem, para ele, essa população essa população morrer desse jeito, para ele não é nenhum problema, né? Muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário. Então, e tudo que ele foi fazendo foi no sentido, né, de manter essa situação de catástrofe. Então, por isso que a gente diz que ele é um genocida, né? Claro. Na falta de vacina, lockdown seria a solução também, embora provisória. Tem vários países que acabaram, inclusive vários estados aqui, nossos, cidades, enfim, que acabaram resolvendo a base de lockdown. Mas ele é contra também, né? Ele é contra. Ele é contra. Coisa maluca. Ai, bom, 7 de abril é o Dia Mundial da Saúde. O que está sendo planejado, hein, Sônia? Então, 7 de abril, Dia Mundial da Saúde, tem várias articulações aí, tem algumas articulações nacionais, né, fazendo manifestação, chamando a atenção, principalmente dessa questão, né, da vacina. Aqui no Brasil, tem uma articulação também nacional, das frentes, né, da Frente Povo Sem Medo, da campanha Fora Bolsonaro, né, incentivando que as pessoas, nesse dia, se manifestem, vai ter coisas nas redes, né, tá tendo as lives, tudo aqui em São Paulo tem live todos os dias, amanhã vai ter a live, que é do dia 7, mas também de fazer ações simbólicas, né? Que são essas ações simbólicas? Não é fazer ato, né? É ir na frente dos hospitais, ou no Butantã, ou aqui, pegar aqui na cidade, no estado, locais para ir com faixa na frente desses espaços, colocando a questão do Fora Bolsonaro, colocando a questão da vacinação, né, do direito à vacinação para toda a população. Aqui também em São Paulo a gente coloca a questão da revogação da emenda constitucional 95, que é aquela emenda que congela, né, os recursos, saúde, educação, assistência. Claro, claro. E as pessoas discutem também, têm discutido muito, que tem que ir junto à reivindicação do auxílio emergencial. Por quê? Porque está se vendo uma população, né, passando fome. Então, essas lutas elas estão articuladas, né? Você tem que botar para fora esse governo, não dá para esperar 22, né? Porque é só aprofundando a miséria, a morte, a desigualdade, né? Você precisa de vacina, você precisa de auxílio emergencial, você precisa de mudança aí nesse programa dele, né? Que é um programa neoliberal de austeridade, né? De morte mesmo, né, para a população, então isso precisa mudar. Então,
são essas as reivindicações. Aqui na cidade de São Paulo, vai ter ação simbólica. São todas às 11 da manhã, né, simultânea. Vai ter em frente ao Hospital Tatuapé, nos vários hospitais na Zona Leste. Na Zona Sul tem no Hospital Grajaú, no Hospital Pedreira, vai ter no MASP, no Hospital das Clínicas, aqui no quadrilátero da saúde. São vários locais e está sendo incentivado que as pessoas levem uma faixa, levem um cartaz na frente da unidade básica, próximo da sua casa, não precisa se deslocar tomando um ônibus, trem, porque aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, né, todo mundo tem mais ou menos, não tão longe, né, uma unidade básica de saúde, uma UPA ou um pronto-socorro, então vai lá com 2 amigas ou 3 pessoas, 4 no máximo, levam a faixa, levam um cartaz, a gente está circulando também uma carta que nós fizemos, né, mais complicado entregar papel, mas assim, pode difundir por WhatsApp, né, chega tanta coisa falsa, né, notícia falsa, né, fake news, né, pelo WhatsApp, vamos fazer circular as coisas que são da nossa realidade. E esse Dia Mundial da Saúde, a gente quer que tenha alguma visibilidade também, né, eu estava contando, na campanha Fora Bolsonaro, participa companheiras da Alemanha, de outros países aí, né, brasileiros que vivem em outros países, e elas têm falado de que as pessoas nos outros países estão assim indignados de ver, de achar que o Brasil não reage, que a população brasileira está se deixando ser assassinada sem nenhuma reação, porque é muito difícil as pessoas entenderem, né, a dificuldade que a gente está vivendo aqui para reagir a essa situação, né? Então, tem uma situação das pessoas assim bastante, né, sem entender o que está acontecendo no Brasil. Até porque o Brasil sempre foi um país considerado no mundo com movimentos sociais muito fortes, né? Um país que tem muitos movimentos sociais, um país que sempre teve muita luta e resistência, e agora está assistindo a essa situação. A gente está tendo resistência, mas é insuficiente para o que nós estamos vivendo, e é difícil para as pessoas entenderem aí fora o que tem instalado no Brasil, que é diferente. A gente viveu um golpe, a gente tem uma extrema-direita instalada de ponta a ponta, né? Um governo totalmente militarizado, né? E a gente tem uma situação de fome, de falta de perspectiva, de desalento muito grande da classe trabalhadora, que é muito difícil também reagir, né? E o controle que eles têm sobre essa fake news, né? Quer dizer, você tem um controle da população que se faz pela comunicação, né? Sim, tem a Tá questão da certo? Porque os caras, você vê, ele se comunica, não é? Ele se comunica com a população, né? Quer dizer, como é que explica esse, esse número tão alto ainda de adesão, né? Olha, caiu, Vera. Você viu a última pesquisa do XP? É, Caiu a adesão do Bolsonaro. caiu, mas é muito ainda. Caiu. Mas é um negócio. Sabe o que me impressiona, Raquel e Vera? Eu, como andei aí na campanha, andei em várias comunidades, e eu tentava conversar com as mulheres essa coisa do uso da máscara, sabe? Sim. E aí eu fiquei impressionada, porque muitas jovens falavam, fora Bolsonaro e não sei o quê, repetia essa coisa do fora Bolsonaro, mas quando você falava para ela, mas por que você não usa máscara? Claro. Tem que usar máscara por isso. Não, esse vírus não é bem assim. Uma gripezinha. Isso aí foi inventado.
não sei o quê. Pegou. Então, é uma coisa para a gente entender. Porque às É, vezes a gente até fala, não está sem máscara porque é bolsonarista. A pessoa, muitas vezes, não é bolsonarista. Mas as pegou. ideias que ele colocou, que ele plantou, entrou na cabeça, É, inclusive, das pessoas que não são bolsonaristas. é verdade. Então, é muito difícil. É É. muito difícil. Essa comunicação que ele tem, né, de fake news é um negócio Muito competente essa com uma comunicação dele exatamente, para o mal. Para o para o mal, mal, mas é muito exatamente, competente. exatamente, As Uhum. pessoas acreditam nessas coisas que ele fala. claro. É por isso que hoje nós vamos ter a primeira reunião do movimento feminista para discutir como é que a gente vai se posicionar, né? Quer em termos nacionais, quer em termos internacionais. Não é mesmo, Soninha? É, Né? Vamos tentar e traremos as é, notícias mais adiante. digamos assim, é uma reunião, não é a primeira, né? É a primeira de É, uma, não é, quer dizer, já a posição do movimento feminista ficou muito claro nacionalmente, né? No foi 8 de muito março. bom, foi muito forte, né? Foi muito É, agora importante eu ter acho que é tido uma mais posição uma nacional. reunião de posicionamento do movimento feminista, né? Uhum. Mauro, você não quer entrar, por favor? Acho que o Mauro está um pouco longe. É, ele Eu tá... queria escutar um pouco o Mauro, porque Também. Oba! Chegou. Opa! E aí, Mauro, estamos em condição de vacinar todo mundo neste país? Olha, assim, nós estamos vivendo uma situação que eu diria muito delicada. Espera um minutinho só, eu vou fechar Fechou. aqui, porque tem uma Tem reforma. reforma na casa dele. Ele estava contando de um lado do outro. Você já pensou esse barulho? Então, se a gente lembrar que foi oferecido ao governo, no primeiro semestre do ano passado, uma quantidade muito grande de vacinas por várias farmacêuticas, hoje, o grupo prioritário, se naquela época fosse comprado as vacinas, o grupo prioritário já teria sido feito. E 60 nós anos. estaríamos agora vacinando o restante da população, os mais jovens, inclusive os trabalhadores, né, que pegam ônibus, que têm maior chance de se contaminar e etc. Então, essa é a questão principal. E, por um outro lado, a gente também está vivendo uma coisa que é uma insanidade geral. É uma insanidade geral. Estão apostando contra. Não é? Veja, o ministro libera culto. Né? É uma coisa absurda. Por quê? Porque e vocês sabem que é uma das associações que a Damares lá fazia parte. Isso, ela Tem inventou, né? 500 o ministro ex-ministro da Justiça, o Mendonça, né, faz parte, é um assíduo frequentador dessa associação que pediu a abertura dos cultos e das igrejas. Quer dizer, isso aí é apostar na morte. Isto é aposta na morte. Quer dizer, quando vocês estão falando aí, e várias vezes citaram o genocídio, é absolutamente verdadeiro isto. Por quê? Porque na hora que a gente aposta na morte, eu, como profissional de saúde, eu sei das coisas, eu sei como a coisa acontece. Né? A gente é só ligar a televisão, eu acho que enche o saco os profissionais de saúde pedindo para não fazer isso, para não fazer aquilo, para lavar a mão, para não sei o que lá, já cansa de ver isso. Né? Agora, tem um fator, que é um fator, é a chamada negação. A negação é um mecanismo de defesa que o ser humano tem, em que, na hora que ele entra com esse mecanismo de defesa, ele para de pensar. Porque aí só funciona isso. É uma coisa emocional, uma defesa emocional. Então, ele para de pensar. Ele não raciocina, ele não pensa como é que o vírus chega no outro, entendeu? Então, primeiro tem que dizer que, olha, e não adianta ficar falando de estatística, morte, parece que a morte agora, 3.000 mortes por dia, parece que é nada, né? Parece que é nada, parece que é uma coisa tão absolutamente normal que a gente passa a conviver, parece que a gente se acostuma com essas histórias. Então,
é 10 Boeing por dia que cai, sabe? Um em São Paulo, um em Salvador, são 10 Boeing que cai todo dia e a gente fica acostumado com isso. Parece que é uma coisa normal isso, né? É um negócio... a gente perde a noção da quantidade, do valor, né? E aí fica uma coisa absolutamente absurda. Então, a vacina... Claro, a vacina a gente sabe que é uma das coisas. Aonde os países estão fazendo... Você pega Estados Unidos, era muito mais que a gente. A curva deles está fazendo assim. Já está baixando. Agora deu uma aumentada. Por quê? Porque aí entra aquelas variantes que aí talvez a vacina não pegue. Mas logo vai ter uma outra vacina. Essa vacina nós vamos ter que se acostumar. Vai ser que nem gripe. É uma por ano, ou estão dizendo uma a cada 6 meses. Então, e aí, veja, o Brasil claudicando na vacinação, quer dizer, hoje passou aí um tempão, 10% da população foi vacinada, né? É muito pouco, isso não segura nada, né? E o povo tá todo aí na rua transmitindo. Aí não dá, né? Aí não dá. E a gente, às vezes, tem momentos que a gente se cansa, né, também, né? Como no começo vocês estavam falando, que coisa difícil, que coisa, né? Então a gente meio deprime, mas eu acho que a gente precisa toda hora estar tentando levantar para poder, quem tem ainda um pouquinho de 2 neurônios que ainda raciocina, tem que fazer, tem que juntar e pôr a boca, falar para os amigos, falar para as pessoas. Eu acho que a gente precisa estar mandando essa mensagem. E a área da comunicação tem esse papel, né? Teria, né? Mas a área de comunicação não tem necessariamente, né? Comunicação comercial. Que situação que a gente está, né? Um país que podia, como você falou, né, Mauro? Podia estar na frente dessa coisa das vacinas, né? Nossa, o PNI, né, o Programa Nacional de Imunizações, tem experiências que o mundo todo aplaude, porque assim, nós temos uma capacidade de vacinar massa que é um negócio impressionante. Tem todo um equipamento, tem pessoal, né? A gente vacinou milhões, a gripe a gente vacina milhões nas campanhas, né? É um negócio absurdo. Aparece sarampo, já tem um esquema que já vacina todo mundo. Então, se tem uma coisa que funciona, é o PNI, né? Agora, é evidente que não está funcionando porque estão torpedeando tudo, né? Quer dizer, estão boicotando compra de vacina, aquela coisa toda, né? Então... e demitiram a coordenadora nacional, né, Kelly? É só ela despontar, só mostrar uma capacidade e já vem o rapa, né? É isso aí, pessoal. Isso, né? Porque eu acho que é isso, Vera, porque eles também, uma das coisas que dessa a estratégia desse governo é como você desmonta o SUS, né? Como desmonta o SUS. Então, qualquer pessoa que aparece com um pouco mais, né, de capacidade, de competência, que começa a fazer, que faz a coisa certa, eles já tentam, já demitem, que não comunga exatamente da visão negacionista do governo, eles já botam para fora. E você vê, e ninguém manda, é tudo o Bolsonaro que manda, né? Você viu que esse novo ministro aí, que todo mundo falou, era trocar 6 por meia dúzia, né? Mas o cara estava falando, não, isolamento social, não, tem que usar máscara, não sei o quê, não sei o quê. Durou quantos? O cara já vem mudando, também mudando o seu discurso, porque se ele... Senão não fica. Senão ele não fica, ele não vai receber o salário todo do mês. Não vai receber o mês todo, então... Ele apoiou a abertura dos templos também, né, Soninha? Então, o que nós estamos vendo. Veja, por isso que, assim, cada dia desse governo é um dia de destruição, é um dia de morte nesse país. Ele fala da boca para fora que não é para aglomerar, mas defende a presença em cultos. O que é a presença em cultos?
né? Eles não falam amém alto, não cantam, não sei o que lá, isso aqui, não é? Então, ainda mais algumas desses cultos, a gente sabe que são os maiores negacionistas, né? Então, a chance dali se transmitir mais ainda aumenta muito, né? E também tem uma coisa aí, você pega também assim, o lado político da coisa, o pessoal tenta dourar um pouco a pílula, né? Achando que já está melhorando, já diminuiu a quantidade né, infectados. de infectados, então diminuiu a possibilidade de internação em UTI. Pô, mas tem 500 na fila, não estou entendendo essa mensagem. Morreu 500 na fila no estado de São Paulo. Então, assim, qual é essa mensagem? Aí fica a mensagem de fazer esquizofrênico, né? Quer dizer, aquela dupla mensagem o tempo inteiro, e a gente não vai a lugar nenhum, porque nós estamos fazendo um lockdown que é meia boca, que não funciona, né? Diminui muito pouco a transmissão. Enquanto tem muita gente se encontrando e cruzando, não tem jeito, o vírus se aproveita disso, né? E tem uma questão aí dessas igrejas, né, que se comenta também, eles não estão preocupados das pessoas ir lá receber palavras de fé, coisa nenhuma. O problema é não perder essa relação com as pessoas por causa do dízimo, né? Porque onde é que você convence a pessoa que ela tem que pagar o dízimo? É ali na própria igreja. É ali que a pessoa vai, que a pessoa deixa o dinheiro, não tem um débito automático, né? Então ela tem que tirar, se o cara, a gente conhece isso, se o cara tem ou a mulher tem, eu tenho o dinheiro hoje para comprar o leite, mas se você deixa o dinheiro ali em forma de dízimo, né? Você está fazendo, né, uma doação ali, que aquilo te alivia muito mais a alma, é muito mais importante que você comprar o leite para as crianças, porque é assim que eles, né, se mantêm. Então, é o que a gente fala, né, são igrejas, pequenas igrejas, grandes negócios, né? E as pessoas que vão e procuram esse tipo, porque elas estão precisando de ajuda. Estão precisando de amparo. Estão precisando de amparo. Exatamente. E tem uns outros pecadores também. Então, ali eu vou né, eximindo a minha culpa, ali eu deixo um dinheirinho no saco ali, a minha culpa vai para o ralo, né? Então, exatamente. Então, isso funciona de várias formas, né? E online isso é mais difícil, né? Ninguém tira o cartão de crédito e digita um envio, né? Então, agora, no impulso ali, quando o saco está passando, você, por impulso, você põe lá, né? Então, aí... E eles sabem disso, né? E eles sabem disso. Claro. E a máquina deve estar ressentida mesmo, porque deve estar faltando recurso, né? Então... Eles não contavam com nossa astúcia e dias melhores virão, certo? Ok, gente boa. Nosso programa está chegando no fim. Vocês querem se despedir, por favor? Vamos encerrando e voltamos na semana que vem. Bom, Raquel, Vera, Mauro, agradeço muito a participação, é sempre muito rica, e amanhã todo mundo se atente aí ao 7 de abril, Dia Mundial da Saúde, mande suas mensagens, reproduzam, e também hoje façam, se puder, assinar contra o projeto 948, né, o projeto Fura-Fila, vote contra esse projeto Fura-Fila, porque ninguém merece que os ricos empresários e suas famílias se vacinem e a gente ainda tenha que pagar, né, por isso, né, que eles deixem de pagar impostos. Deduz, né? Deduz. Então, deduz, eles querem dedução fiscal. Então, isso é o maior absurdo que a gente pode ver num país com tanta desigualdade. Claro. Tônia, manda o link para a gente colocar no fim do programa, tá? Eu te mando aqui. Eu não sei como eu mando aqui, mas eu te mando aqui para você, Raquel. Então, vamos lá. Hoje, como a Raquel falou, se ela está convocando uma reunião,
não é? Para discutir essa resistência das mulheres, né? Acho que a Raquel coloca isso também no final do programa. E obrigada, Soninha. Quanta informação, e amanhã Beijo. é o Dia da Obrigada. Saúde. E a gente, saúde das mulheres, tem tanta coisa para a gente conversar, né? Exatamente. Mauro? Obrigada. Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Acho que foi bastante rica a conversa de vocês três, falaram de muita coisa e falaram do assunto principal do momento, né? Então, foi, acho que, muito elucidativo e foi muito bom. Aí, só para finalizar, Raquel, eu vou te mandar o convite hoje, mais ou menos 10:45, tá? Aí eu te Beleza. ponho como anfitriã e a gente aí está no seu comando lá. Ok. O convite que o Mauro vai mandar é para a nossa reunião dos grupos feministas, nossa primeira reunião, que deve resultar numa série de questões e atitudes que a gente vai trazer nos próximos programas aqui, tá? Tchau, até semana que vem. Até. Tchau, um abraço.